precisa ter um conjunto de cuidados a você realizar essas avaliações. O primeiro cuidado é a harmonia do ambiente, né? O seu ambiente de avaliação, o seu ambiente clínico, que é o local onde a avaliação ocorre, ele precisa estar muito bem organizado, muito bem estruturado, com a destinação correta a cada tipo de diagnóstico que você vai realizar, a cada tipo de avaliação que você vai realizar, seja em que contexto você esteja fazendo a avaliação. Esse ambiente ele precisa estar muito bem harmonizado, com os materiais todos estruturados, grau de iluminação, clareza, as técnicas e procedimentos. Depois a adequação do material, né? Ou seja, você precisa ter os materiais adequados para iniciar a avaliação, né? Então imagine que o cliente chega no seu consultório e você vai já tá com o material todo preparado para aquela sessão que vai ser destinada à avaliação. Muitas vezes a gente vamos imaginar o cliente começou um trabalho com a gente, no primeiro momento de sessão e de atendimento, nós escutamos o cliente. Então a avaliação que a gente faz é uma avaliação mais indireta via entrevista, mas a sessão mesmo de avaliação normalmente é a terceira, a quarta sessão, onde a gente, depois de ter escutado as demandas, as queixas iniciais, realizado o contrato, iniciado um trabalho de psicoterapia, numa determinada sessão você vai definir o que você vai fazer. Aí é uma sessão mais destinada à avaliação. Entretanto, a gente não faz nunca uma avaliação que ela se esgota ali naquela sessão e você não volta a avaliar. A gente está avaliando processualmente. Durante todo aquele ano de trabalho, você vai realizar algumas sessões onde você vai estar coletando dados, coletando informações sobre a pessoa, né? Só que existem algumas sessões, imagine, o paciente iniciou o trabalho, você fez uma primeira sessão de entendimento, contrato, explica para ele como se dá o processo todo de tratamento, de trabalho. Aí você planeja uma sessão de avaliação, que normalmente é a terceira ou quarta, aí nesta sessão você deixa todo o ambiente harmonizado, adequado, estruturado para que você realize a avaliação. Normalmente, ao longo de 3 meses, nós realizamos pelo menos uma vez por mês, no começo do trabalho, uma sessão mais destinada à coleta de informações. Porque numa sessão você vai usar mais um teste, numa outra sessão você vai usar uma entrevista, sempre em alguns momentos você vai usar algumas ferramentas de medida, né? Então é importante que isso tudo esteja organizado, porque naquela sessão específica, onde você vai realizar o seu processo de psicodiagnóstico, ela é estruturada para que você colete a informação de maneira rápida, prática, segura e deixe tudo isso anotado e organizado. A adequação do material ela é extremamente importante, porque você vai deixar os testes, as fichas de avaliação, os equipamentos, se você for usar, né? Cadeira, papel, mesa, material de resposta, né? Tudo estruturado de acordo com as normas daquele teste, de acordo com as normas e fundamentos da psicologia. De forma que você precisa deixar esse material todo bem estruturado, porque você precisa de um ambiente harmonizado, são os aspectos materiais daquela parte de avaliação. Você deixar o processo todo estruturado, né, a parte mais material, a parte mecânica, né, tanto o ambiente físico quanto o material, para que você possa trabalhar de uma maneira que você tenha a sua performance excepcionalmente bem executada, né? Ou seja, você precisa ter o domínio da técnica para que você consiga realizar uma boa avaliação. Mas para que você tenha o domínio da técnica, você precisa do ambiente harmonizado. Som, iluminação, um ambiente todo bem estruturado, com os aspectos, vamos dizer assim, materiais bem estruturados, os testes à mão. E aí você começa a desenvolver, né, o processo de avaliação. O domínio da técnica ela é essencial. Então, antes de começar o processo de avaliação, você estuda aquela técnica, você tem o treinamento adequado, você já preparou aquele, né, e treinou. É importante que haja um treino, tá? Sobretudo para os alunos que estão começando a desenvolver um trabalho no consultório.
Na semana passada, os alunos me perguntaram muito, mas professor, de que maneira eu faço esse treinamento? Você vai treinar em casa, você vai repetir aquele procedimento até que você tenha a aptidão para poder realizar uma boa entrevista, se você for usar a entrevista. Você precisa ter o domínio do teste, você precisa ter o domínio da técnica, né? E é importante que você treine. Às vezes um aluno meu, ele vai realizar uma entrevista e eu corrijo algumas características da entrevista, a postura, a fala dele, o tom de voz, né? E aí eu pergunto, pô, mas você não treinou? Ele fala, treinei. Só que aí é que tá, né, pessoal? Por exemplo, às vezes não é uma entrevista só que você realiza que você já vai realizar, né, com o cliente. Não, você precisa treinar pelo menos umas 10 vezes distintas. Então é importante que você destine um tempo. Treine mesmo, treine e peça feedback. Tem alguns alunos que fazem um treino com familiares, outros que fazem treino, né, na frente do espelho. Isso é muito importante. Cada vez que você vai usar uma técnica nova, é importante que você tenha pelo menos 8 a 10 horas de... E não é treino para aprender a técnica, é treino para você já com tudo aprendido, para você, né, olhar e ter a visão de como o cliente lhe terá, para que você tenha um manejo do material, para que você tenha o desenvolvimento. Então, ou seja, às vezes o aluno chega para mim e diz, não, mas eu treinei. Sim, ele treinou, verdadeiramente ele treinou, só que ele precisa treinar mais. O domínio da técnica é extremamente importante para que você saiba manejar os materiais dentro daquele ambiente com perícia técnica adequada. Ou seja, você consiga usar os arquivos, você consiga usar os sistemas, né? E você vai dominar toda essa técnica, todo o processo, desde o começo do procedimento de avaliação até o final, a devolutiva, como ler, como fazer esse material, né? Ou seja, você precisa usar a estrutura tecnológica com domínio, né, da técnica que você utiliza. Isso é bastante central, tá? Porque senão você não vai conseguir coletar essas informações e usá-las adequadamente, porque você contaminou o material, ou seja, o material de avaliação ele foi coletado de maneira indevida, então as hipóteses que você teria, elas não são respondidas de maneira adequada, porque você de alguma maneira não soube registrar adequadamente, não, por conta da técnica que você trouxe. Depois a avaliação ela precisa que todo o procedimento ele seja registrado, tá? O registro da avaliação ela é extremamente importante e nós na psicoterapia integrativa nós fazemos registro contínuo de todo o material de avaliação, assim como o registro das nossas sessões. Por isso que a gente trabalha de maneira tão efetiva com os nossos pacientes, porque a gente está continuamente estudando, está continuamente usando métodos científicos para termos uma clareza maior, uma clareza mais, vamos dizer assim, aprofundada sobre aquele paciente e nas maneiras, os processos que a gente vai executar. Isso é bastante importante, porque nós vamos usar muitas ferramentas, nós vamos usar muitos procedimentos distintos e eles muitas vezes eles vão estar sendo registrados, né? E o próprio processo de mudança do paciente também vai estar sendo registrado. Nós entendemos que o procedimento de avaliação ele é essencial para o desenvolvimento das nossas intervenções e por isso que a gente dedica tanto tempo aos procedimentos de avaliação, aos procedimentos de testagem. E isso faz com que a gente tenha muitas técnicas para que possamos utilizar e, claro, dentro de uma perspectiva onde a gente vai estar usando um conjunto de ferramentas e de instrumentos que são vinculados ao entendimento, ora da dinâmica da personalidade, ora da estrutura, ora dos processos internos. Né? Em alguns outros momentos a gente vai entender a parte psicopatológica, ou seja, qual o diagnóstico específico daquele paciente, porque muito da psicoterapia integrativa e das intervenções que realizamos, elas participam também muitas vezes do entendimento jurídico, né? Ou seja, na psicologia jurídica você vai precisar fazer um laudo específico para que depois você faça um trabalho. Porque
porque nós trabalhamos também com pacientes e institucionalizados. Então, assim, muitas vezes o processo de avaliação você precisa usar um formato e tem algumas diferenciações que a gente faz de um processo para outro para que a gente possa usar isso de maneira mais adequada.